Oi? Fala, audiência TMG Estúdio. Vem que hoje tem aqui a divulgação, evento. Vamos saber um pouquinho sobre esse grupo incrível que está fazendo e acontecendo aqui na Baixada Fluminense, mais especificamente em Nilópolis. Grupo Conexão, meninas, sejam muito bem-vindas. Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. Sim. Uma honra estar aqui. Maravilha. Gianine e Leda, certo? Sim, exatamente. Vamos lá, meninas. É aqui, ó, os códigos, né, da mentalidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de vocês. Primeiro eu quero saber como que nasceu esse Grupo Conexão. Assim, o Conexão, assim, foi um projeto que Deus jogou na mão da gente, né? E Deus falou assim, toma e agora é só lançar. E como é que surgiu, né? A Raíssa e a Kelly, que são uma das idealizadoras, elas estavam na sala da casa delas e resolveram, assim, fazer uma reunião. Começou tudo pensando em uma reunião. E elas queriam reunir empreendedores e pessoas para poder ajudar de alguma forma. Só que elas queriam algo um pouco pequeno, né? E aí elas estavam reunidas e tudo. Aí, para quem não sabe, a Raíssa, ela é minha irmã, ela mora praticamente em cima da minha casa. Então, todos os projetos que ela faz, ela vai falando comigo. Uhum. E ela estava falando comigo que queria fazer esse projeto, só que queria algo menor. E aí ela sempre chegava, Gi, a gente vai fazer isso para poder falar com empreendedores, com outras pessoas, e eu sempre apoiando, não, vamos fazer, vamos fazer. Então, ela resolveu me convidar também para fazer parte, né? Depois convidou a Leda depois pode explicar melhor, mas aí convidou a gente para fazer parte, só que a gente queria algo menor. E ela procurando o espaço para poder fazer o evento, fazer a reunião, porque não seria o evento, né? Seria uma reunião. Só uma reunião para empreendedoras ali. Isso aí, era uma reunião, assim, para umas 5, 10 pessoas, sabe? Aí, ela procurando o espaço, aí caiu o espaço da Câmara Municipal. Como isso chegou às nossas mãos? Ela estava falando foi conversar com pessoas e chegou a um vereador, que lá eles cedem alguns espaços, um salão, e ela estava procurando. Aí ele chegou e falou, por que vocês não fazem na Câmara Municipal? Aí ela... Aqui, chamada, buscar a filha. Ai, gente, não, já para pegar essa pegada aí, teve uma vez que a gente estava entrevistando aqui, e aí a menina foi falou assim, não sei o que, minha filha, na hora eu lembrei da minha filha no explicador, eu disfarcei aqui para baixo do celular, minha filha pode liberar. Não, eu tenho mãe, gente, mãe é isso. Eu tenho que botar tudo no celular, senão eu esqueço a minha filha em casa, porque é uma correria dentro de casa. É muita coisa pra gente fazer, é assim aí, mesmo. Às 4h30 tem que buscar a Cecília. Aí foi isso. Aí, quando ela foi falando com o vereador, ele falou, por que vocês não fazem na Câmara Municipal? Porque a Câmara é para vocês, nilopolitano, para vocês usarem. A gente não sabia que a gente podia fazer isso. Aí ela chegou e falou, Gia, aqui, agora a gente tem a Câmara, um espaço para a gente poder fazer. E o espaço é maior. Sim. Aí, o que aconteceu? Então, a gente vai ter que fazer para mais pessoas. E a gente, caraca, o evento está se tornando algo maior. E aí, Deus foi mandando as pessoas também para poder entrar na primeira edição. Isso na primeira edição. A gente queria fazer uma reunião e a gente foi construindo, praticamente, eu acho que com a data marcada, não foi, da primeira edição? A gente tinha a data marcada. Então, peraí, já tinha vocês, vamos falar, para palestrar. Isso, na verdade, foi como tudo que assim. A coisa aconteceu, acho que tem muito a ver com o propósito da gente. Né? Como é que surgiu isso, né? Que vontade foi essa, né? Acho que começou na cabeça da Raíssa, né? Isso, da Raíssa e da Kelly. Com a Kelly. E a gente entende que é muito de propósito. E a gente foi se unindo. Eu caí de paraquedas. Porque, eu conheci ela no dia do evento, pessoalmente, né? Pra você ver. Eu conhecia só a Raíssa. Então, assim, a gente foi se encontrando online, a gente foi falando. E aí, estava dentro de cada uma a sementinha, né? Da vontade de ajudar o outro, da coisa de ajudar o outro a encontrar o seu propósito. Tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Das pessoas se encontrarem, acharem o significado delas na vida, né? Então, acho que a gente, né,
veio do nosso propósito. É claro que a coisa começou a fluir, a crescer, tomou uma proporção muito maior do que o que a gente imaginava, né? E hoje a gente olha assim para trás, né? Vê, caramba, como é que isso começou do nada, né? E aí foi cada uma com seu jeitinho, porque são 4 personalidades diferentes, né? Uma é mais expansiva, a outra gosta mais de escrever, a outra gosta mais de cuidar dos pormenores, enfim. A gente se uniu, a coisa aconteceu, como a Jane falou, né? Tem muitas que... daquilo que veio mesmo de Deus pra gente, né? Pra gente transbordar na vida do outro. Com isso, a gente está se enchendo também, porque... É uma troca, né? Exatamente, porque a gente precisa trazer conhecimento, a gente precisa se encher de conhecimento para poder transbordar. E pessoas, por exemplo, que vêm para palestrar ou que agregam alguma coisa para a gente, sempre acaba enchendo a gente mesmo, sim, né? Com conteúdo que faz a gente também crescer junto com o projeto. Eu acho legal porque a questão do empreender, o empreendedor tem aquilo mesmo de sonhar, de buscar meio que sozinho, né? Isso aí. Isso é muito solitário. A gente sempre falou sobre isso. O empreendedor, ele é muito solitário. Então, a gente pensou muito nisso. Como é que a gente pode fazer, né? Uma plataforma, formar um ecossistema em que as pessoas se ajudem, né? Que façam conexões estratégicas, que se autodesenvolvam, né? Através de conteúdos, de pessoas que podem trazer conteúdos que vão agregar. Então, a coisa está fluindo. Nem a gente tinha ideia, né? E as pessoas estão aparecendo. Então, os palestrantes, assim, para você ver como é que é a conexão, né? Tudo é a conexão com pessoas, você está em lugares certos. No primeiro evento, quem foi a doutora Jane. A doutora Jane. E a Raíssa conheceu a doutora Jane através de acho que foi um retiro que ela foi numa igreja, junto com a Kelly, e ela viu a doutora Jane lá. E ela falou assim, eu vou colar na doutora Jane. Colou tanto que a gente conseguiu trazer ela para o primeiro evento. E assim, e são pessoas que parecem assim que combinam com conexão, para você ver como é que é a atração. Então, as pessoas estão surgindo. E a gente aproveita a oportunidade de sempre estar no lugar. Por isso que a gente fala que é importante a gente estar em eventos, fazer conexões, fazer o network, que é o que a Elisete tanto fala. E a Elisete é o que dá um apoio maravilhosa. Muito parceira nossa. Sim, e a Elisete também caiu de paraquedas para o segundo, que ela fez parte do segundo evento. Não lembro como é que a Raíssa achou a Elisete, mas só sei que a Elisete surgiu no Instagram. E ela faz um monte de evento no Rio de Janeiro. E ela chamou a Elisete para poder fazer parte do segundo. E a Elisete, não, com certeza, eu vou, ela apoia muito, né, os empreendedores, ela apoia muito. E ontem mesmo eu fiz uma live com ela, né? Ela vai estar nessa terceira edição como uma participante do painel, que é algo novo que a gente vai ter no evento. E ela vai estar lá não como palestrante, mas vai estar lá para responder, né, algumas questões, algumas perguntas, trazer a experiência dela. E aí ela falou até ontem na live, ela falou assim, olha, mesmo que eu não fosse participar do painel, eu iria para o evento, porque assim, ela já se conectou mesmo, né? Ela comprou a ideia e ela, assim, ela levanta muito a moral da gente, né? É maravilhosa ela, né? O segundo evento eu pude participar. Sim. É uma pegada realmente totalmente diferente, né? A abordagem de conteúdo. Para vocês terem noção, como o segundo evento, se eu não me engano, foi de 6, acho que até às 9, não foi? Mais ou menos. Estourando 10. Sexta-feira. É um dia que todo mundo já tá cansado da semana. Tipo assim, a mente já tá esgotada. E ninguém queria ir embora. Porque a gente trouxe uma proposta, assim, como a gente estava falando, o empreendedor ele é muito solitário, né? Então, a gente trouxe uma proposta de fazer o empreendedor olhar para dentro de si mesmo, né? E criar conexões que façam com que ele desenvolva, né? Essa questão da autoestima, da segurança, do posicionamento. Então, a nossa proposta, tanto que o grupo é formado, a maioria é terapeuta, né? A Jane, que é da área... Só eu que estou da área de estética. Maquiagem. Mas a gente tem 2 psicanalistas, tem eu como psicóloga. Então, assim, a maioria é terapeutas, né? Mas a Jane já está pegando um pouquinho também. A convivência, sabe? E, assim, a nossa proposta
proposta é trazer saúde emocional para o empreendedor, Sim, que a gente entende, tanto que a terceira edição, o tema principal é a mentalidade. A gente vai trabalhar a questão da mentalidade. A gente entende que tudo começa na mente, né? E daí vai para as emoções, que vai para as ações para gerar resultado. Então, a nossa proposta foi trazer saúde emocional para o empreendedor e conexões estratégicas. Então, é o que a gente sempre tá fala, focado, né? É cuidar do CPF para o CNPJ ter ali um caminho. É o que a gente sempre fala. Que a gente esquece que a gente tem que cuidar da gente, cuidar do nosso mental, porque a gente sabe que para empreender não é fácil. Não é glamour, né, não gente? É glamour. As pessoas glamorizam tanto. Né? A pessoa que vai empreender, aquilo que ela vai fazer tem que fazer sentido para ela, porque senão... Até porque quando a gente fala em empreender, você vai começar sozinho, né? Você vai contar a sua ideia para alguém, primeira coisa que fazem é o quê? Joga água no teu barquinho. Sim. Aquilo ali já te trava, já fica, mas será? Eu acho que não. Eu acho que quantos aí deixaram de fazer acontecer devido, né, a se pegar sozinho a começar um projeto? Então, esse projeto de vocês, Conexões, ele é muito legal. Muito interessante para não deixar o empreendedor sozinho. Principalmente aqui na Baixada. Porque eu acredito que, assim, aquela questão do CLT e empreender, né? E o medo. O sonho tá aqui, verdade. Mas eu tenho aqui, né? Aqui, pelo menos é que eu tô segura. Mas tá segura, né? Tô fazendo acontecer aqui. Mas certo. O CLT é ter o certo. Empreender, você não sabe o quanto é que você vai ter. Não tem essa segurança de você saber o quanto vai ter. Foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava, eu dava aula, era professora, e estava ali com a maquiagem. E aí, como eu tinha... Aí eu falei assim, não, eu tenho que sair, ainda mais porque eu tinha que cuidar do meu filho e tudo. Mas e o medo de perder aquele certo? Uhum. E é o que todo empreendedor também tem, esse medo de fazer essa transformação, essa mudança, né? De, tipo, largar o que é certo para viver em algo que você não sabe o quanto é que você vai ganhar, como é que é. Porque a gente só vai entendendo como é a vivência do empreendedor quando você já está dentro. Entendeu? E a gente erra muito. Nossa, eu errei bastante. Eu fiquei com medo, pensei em desistir. Quantas vezes, né? Ai, não. Muito. Não. Isso aqui não é... Não, tem que insistir. Será que é isso mesmo? Por isso mesmo? que o apelido, né? Assim, é dado esse, que eu chamo esse de sonhador, né? Empreendedor sonhador. Nossa, você é muito sonhador. Você é muito... Como é que tu fala? Além de se desafiar, né? Que fala, se lançar. Tem que ser muito determinado. Porque se você não acreditar em você... Tem que ter muito foco. Principalmente, né, Gia? Porque as coisas distraem muito a gente. Então, a gente tem que ter muito foco para poder acreditar no que realmente te deram. O que a gente fala do nosso propósito. Foi o que a gente falou na primeira edição. Sobre o nosso propósito. Porque não adianta também você empreender porque aquilo dali vai te dar dinheiro. Vamos supor, eu quero ser psicóloga, um exemplo aqui. Mas eu gosto mesmo de trabalhar com isso. Ou eu vou fazer psicologia porque agora é a moda do momento. Então, você tem que se entender. E a primeira edição, a gente falou muito sobre isso, sobre a gente se descobrir, sobre saber qual é o seu propósito, sobre também transbordar na vida de outras pessoas, que esse uma das coisas que a gente fala muito, que não é só vender. Você tem que transbordar na vida de outra pessoa. Você tem que... o que eu vou resolver na vida do outro. Isso aí, é o que a gente vai resolver. Ajudar, e as pessoas às vezes, não vou ajudar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, mas o dinheiro é consequência disso tudo. E a gente está querendo mostrar para esse público do Conexão que isso é o empreender, isso é o vender, ajudar outras pessoas, que é o que a gente também está fazendo. E a gente só sabe disso quando a gente está nesse meio dessas pessoas. Então, e a gente aprende muito também. A gente tem aprendido bastante com esse evento. Então, a gente está crescendo, o evento está crescendo, está tomando uma proporção muito grande e muito rápido. Foi rápido. Tem quanto tempo? A primeira edição foi em agosto. Agosto do ano passado.
A primeira De edição 2024. foi de 2024. Foi em segunda foi em agosto. Então foram duas no mesmo ano. Foram duas no mesmo ano. Sim, a gente não queria duas no mesmo Não, ano. foi em agosto, depois foi finalzinho do ano, né? Aham. Sim, a gente fez o primeiro. A gente fez o primeiro e a gente falou assim, a gente vai tirar férias. Não foi? A gente vai tirar férias. Aí a gente falou assim... Só que o pessoal ficou pedindo. Quando é que vai ser o segundo? Quando é que vai ser o segundo? Quando é que vai ser o segundo? Aí a gente falou assim... Bem, a gente não vai poder tirar mais férias porque o pessoal está pedindo o segundo. Aí de agosto, acho que foi 4 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses. É E agora muito também, rápido. acho que uns 5 meses agora, né? Por aí. Dezembro, janeiro, Então, fevereiro, acredito que vai ficar nessa pegada, tá? De 4 a 5 meses. Ai, vai ter Senhor. Mas Nos assim, a ajude. proposta também não é só ficar nos eventos presenciais, né? Sim. A gente quer fazer algo integrativo, né? A gente já faz alguma coisa hoje de masterclass, que a gente promove, as lives, né? Sim. Então, a gente quer fazer... A gente está amadurecendo também, né? Então, os encontros presenciais é só uma parte do Conexão, né? Mas a gente quer expandir também através de... No futuro, quem sabe, oferecer palestras, cursos. A gente já faz um pouco hoje, né? Outro dia eu dei uma aula sobre as metas Smart, né? Teve a Masterclass Legal. sobre LinkedIn. A gente também tá... Porque hoje tudo é online, Sim, né? sim. Então, Facilita, a gente ajuda tá no conforto muito, né? da nossa casa. 8 horas da noite, vai ter uma Masterclass. Então, a gente quer promover isso também, para as pessoas se autodesenvolverem. E a gente entende que o presencial é importante para o networking. A gente tem um grupo de WhatsApp que já funciona bem também, muito. né? As pessoas se Tô lá. divulgam. Você tá lá. Só não aparece muito, né, Aparece Cássia? muito. Mas vou falar, faz acontecer lá, tá? Acontece os negócios lá, gente. Acontece. Acontece sim. Lá a gente se ajuda muito. Sim, sim. Aí, tô precisando de um eletricista, um exemplo. Quem tá aí? A gente vai lá e joga o eletricista, aparece. Então, o grupo do WhatsApp também ajuda bastante, né? A fazer parcerias. Sim, sim, Quem quer sim. fazer parcerias com as pessoas que estão ali. Então, para você ver como é que se tornou algo grande e muito rápido. E a gente ficou assim, nossa, como eu falei com você, as coisas foram aparecendo pra gente. E a gente teve que administrar aquilo. E a gente foi percebendo como é que a gente era grande em fazer essas coisas. Porque as pessoas falavam assim, nossa, vocês fizeram um evento muito rápido, um atrás do outro, e com excelência. Modéstia à parte. Eu não diria nem grande. Eu acho que a gente tem a capacidade, acho que todo mundo tem, né? Um superpoder dentro de si próprio, né? E a gente, às vezes, só precisa descobrir. Verdade. Então, por exemplo, muita coisa que, né, eu falando, né, de experiência própria, coisas que eu fiz pro projeto, né, pro Conexão, que eu nunca tinha pensado que eu faria, né? Tá num Mas podcast, por exemplo, é uma coisa que a gente não pensava em né? estar. Então, acho que cada uma, né, que faz parte ali da equipe idealizadora, tá se descobrindo também. E é isso que a gente quer inspirar, né, em quem vem para participar do grupo, para os encontros. A nossa intenção é essa, a gente quer ser intencional nisso, né, em promover autodesenvolvimento para as pessoas. Teve uma parte que eu achei tão bonitinho, achei tão legal um momento que você tá num evento e ali você tem aquele momento de opa, sabe? De você se tocar, foi aquela da caixa dos sonhos. Todo mundo falou. Gente, eu achei aquilo Nesse ali... a gente vai ter um também. Eu achei tão legal. Dinâmica, né? Muita é uma gente vivência, falou. né? Sim, Para as pessoas fazerem uma imersão ali, né? Isso, eu achei muito legal aquilo. Muita gente falou dessa dinâmica. E essa dinâmica também foi construída, assim, não sendo redundante, mas foi Deus também que colocou na nossa mão essa dinâmica. E a gente viu a entrega das pessoas. O que fez a dinâmica acontecer foi a entrega das pessoas. E a gente, a gente que estava de fora, né, que a gente não podia participar, a gente tinha que ficar de fora. A gente via cada um com o rostinho lá, com papel, assim, com o seu sonho na mão. E foi incrível. E eu falei assim, gente, olha o que a gente está provocando. Foi bem legal. Né? E é isso que acho que deixa a gente mais feliz. O que a gente está provocando nas pessoas e o quanto é que a gente está ajudando essas pessoas. Nessa segunda edição, a gente teve os depoimentos
E cada depoimento, assim, maravilhoso. Teve o depoimento da Vanessa. Qual foi a que abriu uma cafeteria? Foi ela? Foi, acho que foi a Vanessa. Depois do primeiro, né? Ela foi no primeiro. Isso aí. E aí, entre o primeiro e o segundo, ela abriu a cafeteria dela. Olha que legal. Ela levou como testemunho, foi muito legal. Que lindo. Através do Conexão. Teve a Dai também, que foi uma... fez o depoimento também, que ela estava na primeira edição. E ela falou que ela foi na primeira edição com vontade de desistir. E ela é maquiadora também, ela tem um salão. Ela falou que foi a última chance dela, era ir no evento, na primeira edição. E ela falou que quando falou sobre o propósito, e aquilo dali mexeu muito com ela. E aí, a partir dali, ela teve uma mudança de chave. Não vou desistir. E está com a gente. Hoje, ela vai tá junto com a gente, ajudando na terceira edição. Ela vai estar ajudando. Então, a gente vê essas pessoas que a gente está ajudando, que a gente está transbordando na vida dessas pessoas, é o que deixa a gente maravilhado. Né? Tipo assim, nossa, eu consegui. A gente está conseguindo ajudar essas pessoas, não deixar largar a mão dessas pessoas. Então, está sendo incrível. E a terceira edição vai ser maravilhosa. Terceira edição. Quem vai ser os palestrantes? Fala um pouquinho como que vai ser. Então, vamos lá. Eu tive que trazer minha colinha, tá, gente? Eu tô com o meu caderninho aqui. A gente vai ter a primeira palestrante, que vai ser a Raíssa, né? Que é uma das idealizadoras. Ela vai falar sobre padrão de mentalidades. Isso aí. Aí depois a gente vai ter o painel, que é o que a gente está trazendo de novo, né? Para não ficar aquela coisa... a gente achou que seria melhor, a gente sempre está mudando alguma coisa, né? A gente sempre quer trazer algo novo. Então, a gente trouxe esse painel porque o intuito é da gente lançar códigos também. Entendi. E aí a gente está trazendo pessoas, né, que já têm alguma autoridade, né, no mercado. Então, assim, tudo que alguns já passaram, né, que erraram, acertaram, né, já vão trazer os códigos prontos já para dar, né, para o público. Então, o legal da gente participar desses eventos é isso, que a gente recebe, né, de pessoas que já passaram, já fizeram uma jornada de erros e acertos e vão trazer, né, os códigos para a gente mais acertar do que errar, né? Então, o legal do painel vai ser isso. Então, a gente tem um coach, né? O Marcelo Antunes, que é um educador financeiro. Maravilhoso. Sim, muito maravilhoso. Eu conheci ele através da Mona Lisa, que é uma das nossas parceiras, para você ver como a conexão e você estar no lugar certo é importante. Aí a gente vai ter a Elisete. Precisamos nem falar nada. E a rainha do network, né? Porque o pessoal ficou pedindo tanto ela. A gente conseguiu trazer ela de novo. A gente vai ter a Rosa Barbosa, que ela é analista comportamental. Maravilhosa. Já esteve aqui no TMG Studio. Sim, ela é uma pessoa, assim, iluminada também. Sim. Eu gosto muito de ouvir ela falar. Eu já assisto muitos podcasts dela. As lives dela. Sim. E a gente vai ter também o Dr. André Felipe. Que é um gestor de negócios, né? Ele é um osteopata, é um médico super reconhecido. E ele vai trazer também códigos sobre gestão de negócios. Maravilha. E aí, dia, horário, como que faz para adquirir o ingresso? Então, vai ser no dia 11 de abril, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Nilópolis. E os ingressos estão lá no link da bio, no Instagram do Conexão, que é o @evento.conexão. Aí tá lá o link. E nós temos, dessa vez, dois ingressos, né? 2 inscrições. Que a primeira inscrição é num valor único, que é de R$ 54,90, certo? E nós temos o Conect Mais, que são 2 ingressos. E aí sai por R$ 84,90. Porque o intuito é de você chamar outras pessoas. Pessoas que que precisam estar ali, né? Que precisam ouvir um pouquinho, precisam cuidar do seu mental, precisam cuidar da sua mente para poder alavancar o negócio. Então, a gente teve essa ideia do Conect Mais para a pessoa trazer, não, essa pessoa está precisando
Então, vamos se juntar no Connect Às vezes é um Mais. sócio, né? Ah, é uma pessoa Sim. que, pô, a gente tá Sim. pensando em abrir um negócio A pessoa que junto. foi no 2, que é muito que... Não, já foi no 1, foi no 2, é muito bom. Vou trazer aquele amigo para participar do 3, porque eu sei que sozinho não vai. Então, Isso aí. Porque vou é levar. difícil a gente ir sozinho. É. Né? Sempre tem que estar alguma pessoa do nosso lado. Então, a gente... E quando a coisa é boa, a gente quer compartilhar com o outro, né? Verdade. É isso aí. Então agora faz aquela chamada bonita aqui, ó. Essa câmera aqui é toda de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, no dia 11 de abril, sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós teremos a 3ª edição do evento Conexão, que vai falar sobre os códigos da mentalidade. Então, tudo que a gente está falando aqui, vocês têm que estar lá para poder viver. Como a gente diz, viver o Conexão é viver uma transformação. E a gente falando aqui, a gente fica maravilhado com tudo que aconteceu, mas vocês têm que estar presentes para poder sentir essa atmosfera, sentir as pessoas, porque já virou uma família. O Conexão já virou uma família. A gente gosta de ver tanto os rostinhos de todo mundo que está lá. E vocês têm que viver isso, essa atmosfera dessas pessoas, fazer o network, que a gente sabe que é importante. Se conectar com pessoas, a gente sabe que é muito importante. Vocês viram aqui que nos eventos que a gente vai, que a gente consegue se conectar com pessoas, aprender com outras pessoas, pessoas que estão ali com experiência, que estão ali há mais de 10, 20 anos trabalhando como empreendedor, trabalhando no digital, enfim. E você ouvir essas pessoas... não é só você ficar sentado lá e só ouvir. É você se transportar e sentir a energia e o que essas pessoas querem te oferecer. Então, você está... Isso em qualquer evento. Mas vamos puxar um pouquinho a nossa sardinha. Então, vem para o Conexão. Vem fazer parte desse evento, dessa 3ª edição, porque a gente, depois da 3ª edição, a gente quer dar uma pausa não muito longa, a gente não vai parar, mas a gente está querendo assim, dar um descanso ainda mais para poder vir mais ideias, mas aí tem o grupo do WhatsApp, a gente faz as masterclass, então a gente sempre vai estar em movimento. Mas Como que faz para fazer parte do grupo do WhatsApp? Então, o grupo do WhatsApp pode chamar lá no direct, né, do Instagram, que aí a gente manda o link para vocês poderem entrar e participar do grupo. Maravilha. Então é isso. O Instagram, repete o Instagram do Conexão. @evento.conexão. Então é isso. Dia 11, evento Conexão, os códigos, né? Os códigos da Os códigos da mentalidade. Então, convite está feito. TMG Studio. A gente agradece, tá? Nossa, vocês terem aceito o agradece. convite. E que legal fazer essa participação aí da divulgação do Grupo Conexão, tá? A gente acompanha aí. Aí a gente conta em off aqui, a gente se conheceu através do curso de maquiagem, tá? Pois online, tá bom? Verdade. A gente se conectou. Isso aí. Entendeu? No digital. Isso aí. E olha o que a gente está fazendo aqui. Como que as coisas vão acontecendo, né? Sim, a gente fazia é live, incrível, maquiagem, e aí a gente manteve o contato, e aí as coisas... É estar no lugar certo, né? Né? Para fazer conexões tem que se movimentar. Não adianta ficar isolado. É isso. Né? É se incluir nos lugares certos. É isso. Leda e Giannini, falei certo? Sim. Ficamos por aqui. Curta, comenta, compartilha. Acompanha aqui a programação do TMG Studio. Vai lá no Instagram delas. E é claro que eu não posso deixar de falar. Passa lá no meu Instagram pra gente tomar nossa água da bica. Tropa do Café todos os dias. Conto com vocês. E até a próxima. Até. Até. Foi.